Bom, gente, vamos falar sobre o Brasil na Copa do Mundo de 1994? Como é que foi o Brasil na Copa do Mundo de 1994? Antes disso, eu peço por gentileza que você curta aí, dê o seu like, né? Se você deixar para fazer depois, você vai esquecer. Que você compartilhe esse vídeo e, sobretudo, que você se inscreva no canal, que eu preciso da sua inscrição, né? Bom, a história da Copa do Mundo de 1994, na verdade, começa no final de 1992, né? O técnico Paulo Roberto Falcão tinha sido demitido porque ele não se saiu bem da seleção e tinham trazido para o seu lugar o Carlos Alberto Parreira, né? Teve um período de interinidade do Ernesto Paulo, né? Mas depois veio o Carlos Alberto Parreira para ser o treinador em 1992, né? Carlos Alberto Parreira, que já tinha treinado a seleção brasileira em 1983, né? Então, ia haver, em dezembro de 92, um amistoso em Porto Alegre entre Brasil e Alemanha, né? A Alemanha, então, atual campeã do mundo, né? Bom, aí os jogadores foram convocados, veio a preparação e tudo, né? E quando foi anunciado o time, lá no ataque estava assim, Bebeto e Careca, né? Isso significava que o Romário ia jogar no banco, ia ficar no banco, né? É, o Romário, que no Barcelona estava arrebentando, né? Recém-chegado ao Barcelona, estava arrebentando e a boca do balão e tudo, mas ele ia ficar no banco, né? Veio o treinamento, depois do treinamento foi todo mundo lá em cima do Romário, né? Romário, o que, que você acha disso, de você ser o reserva e tal? Aí ele disse, olha, eu quero dizer que eu não estou nada satisfeito, eu sou nesse momento o melhor jogador do mundo, né? Encarei 16 horas de viagem até aqui para ficar no banco, então eu não concordo. Não concordo, mas respeito. Admito o direito que o treinador e o coordenador técnico têm de escalar o time que eles julgarem melhor. Mas a entrevista foi polêmica, mas ele foi até, como ele diz, né, foi um polêmico meio educado, né? Ele admitiu que o treinador tinha o direito de escolher quem ele quisesse e tal, né? Bom, o Parreira não ligou muito para isso, mas o coordenador técnico dele, o Mário Jorge Lobo Zagallo, que é um dos maiores estrategistas da história do futebol como técnico, mas também é um cara com temperamento muito difícil, né? Tão difícil quanto o do Romário, diga-se de passagem, né? Ele ficou fulo, né? E aí eles foram no quarto do Romário conversar e dizer, ó, você encare a realidade que agora tem uma nova direção, a gente não admite isso, então você fica pianinho. E ok, teve o jogo, né? O Romário entrou no jogo lá pelos 20 minutos do segundo tempo, né? E o Brasil ganhou, eu não estou recordado se foi 2-0 ou se foi 3-1, né? Mas o Brasil ganhou o jogo, né? E depois disso, quando vieram as eliminatórias, a comissão técnica brasileira não convocou mais o Romário. Não convocou mais o Romário, né? E o Romário destruindo no Barcelona, melhor jogador do mundo mesmo, né? E aí começaram as eliminatórias, o Brasil foi em Quito jogar com o Equador. Aí o jogo terminou 0-0, se viu uma cena patética, né? Quando o jogo estava acabando, o Parreira levanta a mão e diz 5, né? Faz o gesto de 5 para dizer que faltavam 5 minutos para acabar o jogo. Ou seja, o Brasil estava sendo tão dominado pelo Equador que ele tinha que resistir mais 5 minutos para garantir um empate, né? Depois veio o jogo com a Bolívia lá em La Paz. E aí todo mundo sabe que com a Bolívia em La Paz é terrível por causa da questão da altitude. Hoje em dia até existem métodos que minimizam esse problema da altitude, mas na época esses métodos não existiam. Então o Brasil foi dominado pela Bolívia o tempo inteiro, falta de fôlego, né, para correr, a altitude minando a energia dos brasileiros, os bolivianos chutando de longe porque a velocidade da bola na altitude é maior e tudo isso, mas estavam conseguindo garbosamente sustentar um 0-0, né? Até que aos 44 do segundo tempo,
O Etcheverry fez uma jogada pela esquerda da área e chutou despretensiosamente. A bola bateu no pé do Taffarel e entrou. 1-0 para a Bolívia. Frangaço do Taffarel, né? Que é um super goleiro, né? Mas foi um frangaço dele, né? Eu não sei se a bola com a velocidade mais rápida ele calculou mal. O fato é que bateu no calcanhar dele e entrou, né? E aí nos descontos o Brasil foi para cima e no contra-ataque o Sanches fez 2-0 para a Bolívia. Primeira derrota do Brasil em eliminatórias da Copa do Mundo na história, né? Foi um vexame. A imprensa aqui brasileira, a torcida não perdoavam, né? Veio o jogo com a Bolívia, com a Venezuela, lá em Caracas, né? E aí a Venezuela era muito fraca, né? E o Brasil goleou por 5-1, né? Goleou por 5-1. E aí depois veio o jogo com o Uruguai em Montevidéu, né? O Brasil teve uma atuação razoável, né? Segurou um empate, o jogo ficou 1-1, né? Aí no retorno das eliminatórias veio ter Brasil e Equador, foi em São Paulo o jogo, né? E aí o Brasil ganhou de 2-0, um gol do Bebeto muito bonito por sinal, né? E um gol do Dunga, né? E aí veio o jogo contra a Bolívia, o jogo de volta, né? E aí, gente, eles já botaram para Recife, né? Porque Recife tem aquele clima mais úmido e tudo, né? Parece que os jogadores venezuelanos sentem mais, inchaço dos pés e tudo isso. Resumo, o Brasil, da mesma forma que a gente sentia a altitude lá em La Paz, né? Resumo, o Brasil meteu 6-0 na Bolívia, né? Se vingando da derrota. Aí teve um detalhe nesse jogo, é que o Miller se machucou e teve que ser cortado, ele não tinha condições de prosseguir, né? E aí veio aquele clamor para chamar o Romário, né? Todo mundo queria o Romário. Aí teve um jogo com a Venezuela, eu não lembro se foi no Morumbi também, aonde foi, o Brasil ganhou de 4-0, né? Mas ninguém tinha sido chamado para o lugar do Miller ainda, e aí o Parreira decidiu, a contragosto do Zagallo, né, chamar o Romário para o jogo final contra o Uruguai, né? Contra o Uruguai a situação era o seguinte: 2 classificavam no grupo, a Bolívia estava praticamente garantida, conseguiu muitos bons resultados na altitude, e o Brasil jogava com o Uruguai pela outra vaga, sendo que o Brasil jogava no Maracanã e jogava pelo empate, o Uruguai precisava vencer. E aí o Romário veio e já entrou de titular. Claro, não ia trazer o cara para não botar de titular. O Romário deu um recital de futebol. Foi uma das maiores atuações que eu vi na minha vida no futebol. Ele deu caneta, ele deu giro de 180 graus, ele deu chapéu, ele meteu bola no travessão, ele fez tudo, inclusive fez 2 gols, né, que classificaram o Brasil para a Copa do Mundo. Brasil 2-0, 2 gols do Romário, né? Um num cruzamento excelente do Bebeto que ele meteu de cabeça e outra que ele saiu frente a frente com o goleiro, fez que ia por um lado e foi para o outro, enganou o goleiro e meteu para dentro, né? Atuação espetacular do Romário, espetacular, né? E aí o Brasil se classificou em primeiro e a Bolívia se classificou em segundo. Veio no ano seguinte, em 1994, a Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo, o Brasil no primeiro jogo derrotou a Rússia por 2-0, um gol do Romário no primeiro tempo e um gol de pênalti no Raí no segundo tempo, né? O Parreira entendeu que o meio-campo precisava de mais consistência, ele sacou o Raí do time, botou o Mazinho, grande Mazinho, senhor jogador de futebol, né? E aí, contra Camarões, o Brasil fez 3-0, 2 gols do Romário e um gol do Bebeto, né? E no último jogo contra a Suécia, já classificado, o Brasil tomou o primeiro gol no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Romário, num chute de extrema categoria em diagonal, né, da esquerda para a direita, empatou o jogo e ficou 1-1. Então o Brasil classificado para as oitavas, né? Aí
veio às oitavas, gente, deixa eu tentar lembrar bem. Nas oitavas, o Brasil pegou os Estados Unidos, né? País sede da Copa, era dia 4 de julho, que é o aniversário da independência dos Estados Unidos, né? Um sol a pique. O Brasil começou a jogar contra os Estados Unidos uma defesa muito sólida, uma defesa com muita constância, muito ligada, né? O sol a pique. No final do primeiro tempo, o Leonardo dá uma cotovelada no Tabi Ramos e é expulso. O Brasil fica com 10, né? Então, um inferno para ganhar aquele jogo, um inferno, né? Mas, graças a Deus, né? O Romário pegou uma bola na intermediária, se livrou ali de uns zagueiros e tocou na direita para o Bebeto. E o Bebeto, como uma tacada de sinuca, botou no único lugar que a bola podia entrar, rasteiro, no canto, né? E aí o Bebeto saiu comemorando, dizendo: Roma, eu te amo, e tal. Ficou muito conhecida essa comemoração. Então, Brasil classificado para as quartas de final, né? Nas quartas de final, o Brasil pegou a Holanda. Holanda é sempre difícil, né? É sempre complicado a Holanda, né? Bom, acontece que já no segundo tempo o Romário fez um gol de imensa categoria. Eu simplesmente acho que esse é o gol mais lindo da carreira do Romário, né? Uma extrema categoria na área, ele bateu de chapa, sem goleiro. Ele podia fazer aquele gol de qualquer jeito porque tá sem goleiro. Não, vou fazer com categoria. E que categoria, né? E daqui a pouco o Bebeto fez 2-0, que é aquela cena que ele embala neném, porque o filho dele tinha nascido, o terceiro filho dele tinha nascido. E parecia que o jogo estava sob controle. Só que daqui a pouco a Holanda vem para cima, o Bergkamp faz um gol, o Inter faz outro gol de cabeça, 2-2, a Holanda pressionando, perto de fazer o terceiro gol, né? E teve uma falta a favor do Brasil, né? O Branco cavou uma falta. E o Branco mesmo bateu lá de longe, da esquerda, mais longe, né? Mas ele deu um foguete, né? Que acertou lá no chão, né? O Romário ainda se desviou, tirou a bunda da frente para não bater nele, né? E ela pegou lá no chão, dentro do gol, no canto. Um golaço do Branco, né? Aí o Brasil fez 3-2 e o Brasil se classificou para as semifinais. As semifinais foram de novo contra a Suécia. Aí foi um passeio, né? Oportunidades do Brasil toda hora. Oportunidades do Brasil assim, grandes, fortes, né? Só que o gol não saía. O tal do Thomas Ravelli parecia que estava benzido, o goleiro sueco, né? O gol não saía de jeito nenhum, né? Mas até que ali meados do segundo tempo, o Jorginho fez um cruzamento pela direita e o Romário de cabeça, né? Baixinho daquele jeito de cabeça, uma tremenda de uma impulsão, ele foi lá e meteu na rede, 1-0 Brasil, e assim o Brasil se classificava para a final, né? Veio a final contra a Itália, do Roberto Baggio. Roberto Baggio que fazia uma grande Copa, né? Do jogo contra a Nigéria, nas oitavas de final, por exemplo, ele decidiu a parada sozinho, mas grande atuação do Baggio, né? Então o Baggio estava fazendo uma excelente Copa, o time da Itália bom, e teve o jogo foi um jogo amarrado, um jogo fechado, jogo com poucas alternativas de gol. A Itália teve uma num chute do próprio Baggio de fora da área que o Taffarel espalmou a córner, né? E o Brasil teve duas, né? Uma que o Mauro Silva chutou de muito longe fraco, mas o Pagliuca, goleiro italiano, soltou e aí a bola bateu na trave, ele até beijou a trave. E outra que houve um cruzamento da direita do Cafu. O Cafu estava jogando no lugar do Jorginho, que estava suspenso, né? E chegou livre para o Romário, mas o Romário tocou para fora. E vieram as cobranças de pênalti. E as cobranças de pênalti, o Brasil até começou perdendo, mas conseguiu igualar. E aí no último pênalti da Itália, que se a Itália perdesse o Brasil era campeão, quis o destino que um cracaço como o Roberto Baggio chutasse o pênalti lá nas alturas, né? E o Brasil venceu nos pênaltis e o Brasil era tetracampeão do mundo. Como dizia o Galvão Bueno, é tetra, é tetra, é tetra.
Bom, é isso aí, gente. Essa é a história do tetracampeonato brasileiro. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e agradeço pela assistência de vocês.